Bom dia, meu nome é Luana. Eu vou falar para vocês sobre polímeros. Bom, os polímeros, eles vêm do termo grego poli, que significa muitos, e meros, que significa partes. Isso acontece porque as macromoléculas desses compostos são formadas por ligações de moléculas menores, denominadas monômeros. Os polímeros de adição são a classe mais simples de polímeros e eles são formados por, como o próprio nome diz, pela junção de moléculas menores denominadas de monômeros. Uma analogia que dá para ser feita são com as peças de Lego. Cada peça é um monômero e a junção delas é um polímero. E nesses polímeros eles precisam ter ligação dupla para que a ligação π possa ser rompida e assim formando outras ligações e formando o polímero de adição. Para obtermos um polímero, precisamos de um monômero. O primeiro exemplo da aplicação da adição de polímeros é o polietileno. A reação obtida entre as moléculas do eteno ou do etileno. As aplicações mais comuns desse biopolímero é em brinquedos, sacolas plásticas, garrafas plásticas e fios de isolamento. Nosso segundo exemplo vai ser o polipropileno, que é a reação entre o polipropeno ou propeno. Ele é mais usado em aplicações como para-choques, carpetes, cordas, seringas de injeção e painéis de automóveis. Bom, pessoal, até o momento a gente viu a definição de polímeros. Agora a gente vai ver mais um exemplo de polímero de adição que é o polietileno. E a gente vai ver a formação química dele, que é através da adição do monômero etileno, e a partir daí a gente forma o polietileno. Bom, pessoal, até o momento a gente viu qual é a definição de polímeros de adição. Basicamente, polímeros de adição são aqueles que, para sua formação, eles precisam de uma reação de adição. Mas para que isso aconteça, eles precisam ter uma cadeia insaturada, que seria basicamente isso aqui. De forma genérica, aqui eu vou representar como Z, Y, X e W. De forma bem genérica, tá? Porque se a gente fosse fazer as ligações que o carbono tem, ele teria apenas 4 ligações. Mas como aqui é só para exemplificar, isso aqui é de forma geral. Tá. Essa molécula todinha aqui, com a cadeia insaturada, ela é chamada de monômero. Ela é chamada de monômero. Esse monômero, o que vai acontecer com ele? Ele vai se juntar com outro monômero do mesmo jeito, um monômero homogêneo. Então, ele vai sofrer uma reação de adição com outro monômero homogêneo, que seria o mesmo monômero desse primeiro. Ele vai sofrer uma reação. Dessa reação, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vão romper as ligações π aqui, que era uma ligação tripla, ela vai passar a ser uma ligação simples. E para indicar que é um polímero, a gente precisa colocar esses parênteses aqui. O Z, o Y, o X e o Z, que são os hidrogênios aqui, mas como estão representados de forma genérica, eles vão ficar no mesmo. Vai ser essa com entre parênteses. A ligação que aqui antes era tripla, aqui antes ela era tripla, ela passa a ser simples nesse caso. E para a gente indicar o que é um polímero, a gente vai colocar ele entre parênteses e vai colocar o N aqui. Esse N, ele vai ser o número de moléculas
adicionadas. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? Fazer o rompimento da ligação, transformar ela em simples. Fazer a adição de mais monômeros idênticos, fazer o rompimento das ligações π e acrescentar o N aqui, que são o número de moléculas dentro do polímero. Um exemplo bem básico é o monômero etileno. Esse monômero etileno ele tem uma ligação saturada aqui com os seus hidrogênios. Aqui. Etileno. Esse é o etileno, o monômero etileno. E para a formação de um polímero com adição de etileno, a gente vai ter que adicionar nessa molécula mais 4.000 moléculas de etileno para a gente formar o polímero originado do etileno. Então a gente vai romper a ligação, vai se tornar simples, e como é uma reação de adição, a gente vai acrescentar as outras moléculas de hidrogênio que o carbono precisa para ser estável. 4 ligações para ser estável. Então aqui, essas moléculas aqui, elas não se alteraram, que são as 4 aqui, mas como é uma reação de adição, elas foram adicionadas mais essas duas para que o carbono ficasse estável. E aqui é o número de moléculas. Número de moléculas que foi adicionado. Tá. Então, aqui a única diferença do monômero para o polímero é que a gente vai acrescentar o poli antes do monômero, que é o etileno. Então é poli etileno. Esse é o novo átomo, nova molécula que se formou, o polímero polietileno, que foi originado através do rompimento, da adição de mais etilenos e do rompimento da dupla ligação. É isso, pessoal. Terceiro exemplo de polímeros de adição, temos o teflon. O teflon, ele é obtido por meio da tetrafluoretileno ou tetrafluoretileno. É utilizado na forma de fitas para evitar vazamentos, antiaderentes, em panelas como a frigideira, que nós amamos na hora de fritar os ovos, que não gruda. E é muito bom para não vazar também. Quarto exemplo, nós temos o PVC. O PVC, seu monômero é o cloreteno ou cloreteno de vinila. O PVC é conhecido também como cloretano de vinila justamente por causa disso. É usado principalmente na fabricação de tubos para encanamentos e construções e plásticos, aqueles plásticos bem resistentes, bem duros. Também é usado para filmes de embalagem e ele atua como isolante térmico também. O nosso próximo exemplo é o acetato de polivinila. O acetato de polivinila, ele é também um polímero artificial de adição, e nós vamos mostrar a sua fórmula estrutural e como ele é formado e também o que ele é usado no nosso dia a dia. O poliestireno é um polímero que possui um radical fenílico e é feita a polimerização por 2 carbonos. O poliestireno é o que a gente conhece no nosso dia a dia como isopor, que é tanto utilizado em caixas para preservação de temperatura de alimentos e também em copos descartáveis, como copos de cafés e etc. O nosso sexto exemplo é o acetato de polivinila, também conhecido como PVA. Ele tem um grupo acetato aqui e o polímero vinílico, que faz a polimerização por 2 carbonos. Um exemplo de PVA é a cola branca, que é utilizada para colar papel, por exemplo. E também é utilizado na produção de tintas, como tintas de paredes e esse tipo de tintas. Falar sobre a formação de polímeros por condensação, o que é e como isso ocorre.
Os polímeros são formados a partir de reações orgânicas entre monômeros. Essa reação ela é denominada polimerização, e ela pode ser feita por adição ou por condensação. Por condensação, ela vai ser uma reação onde os compostos vão reagir e formar água no final. A forma de se obter um polímero é por meio da reação entre duas cadeias carbônicas. Uma das cadeias carbônicas ela vai apresentar 2 ácidos carboxílicos, então ela vai ser chamada de diácido. E a outra cadeia carbônica ela apresenta 2 álcoois, e ela vai ser chamada de diol. Quando você reage um ácido carboxílico com o álcool, o hidrogênio do álcool e o OH do ácido, eles se juntam formando água. Então, quando essa reação ela vai ocorrer por meio de pressão e temperatura constante e um catalisador. Quando você reage, como isso daqui forma água, o oxigênio se junta ao carbono do ácido carboxílico e forma a seguinte reação. Como aqui ele se junta aqui e a cadeia continua. O hidrogênio que estava aqui no ácido carboxílico, ele sai, assim como o hidrogênio que estava no álcool. Como a reação ocorre entre 2 monômeros, essa reação vai ocorrer diversas vezes. Então, sempre que ocorrer a reação, o hidrogênio vai saindo. Então, é por isso que ele forma a seguinte cadeia, sem o hidrogênio e com N, porque essa reação, como ele é um polímero, ele vai ocorrer várias vezes. E essa reação, então, ela forma isso e forma água. Ela é chamada de poliéster, porque esse grupo funcional C dupla O e O é um éster. Outra forma de se obter um polímero é por meio de uma cadeia carbônica qualquer com 2 ácidos carboxílicos e uma cadeia qualquer compostas por 2 aminas. Essa reação ela vai ocorrer a pressão e temperatura constante junto com o catalisador. Então, ele vai reagir. Quando o hidrogênio ele vai reagir com o OH do ácido, formando água. Então, o polímero vai ficar dessa forma. Ele sai a água, que vai ser formada aqui, e o nitrogênio se junta com o carbono, formando o grupo funcional amida. Logo, esse polímero ele vai receber o nome de poliamida.